Em todos os setores da medicina tradicional chinesa, a primeira noção a considerar é do Yin e Yang. O Yin está ligado ao aspecto material, à forma do corpo, e o Yang está ligado ao Qi, ao aspecto energético do corpo. E isso também se aplica ao alimento. Os alimentos servem, por um lado, para nutrir o corpo, a fim de manter a forma e um peso correspondente à nossa estatura, e por outro lado, para fornecer ao organismo uma quantidade de energia suficiente para que ele possa exercer as suas funções. Assim, segundo o predomínio do Yin ou Yang nos alimentos, vamos nutrir o aspecto Yin material ou o aspecto Yang energético do corpo. Portanto, o ideal é reunir numa refeição substâncias Yin e Yang de maneira a manter o equilíbrio da forma e da energia. Se compararmos os diversos sabores, as suas polaridades poderão ser mais ou menos Yin ou Yang. E essa classificação pode ser feita segundo dois critérios, o qualitativo e quantitativo. Do ponto de vista quantitativo, quanto mais concentrado é o sabor, mais Yin ele é. Portanto, os sabores mais atenuados ou sutis fornecem ao organismo quantidades importantes de energia, enquanto os sabores fortes nutrem mais o Yin, isto é, a forma, do que a energia. E essa classificação é completada pelos sabores muito fortes e moderadamente fortes, que consumidos em grandes quantidades, ambos são classificados como tóxicos. Por exemplo, o arroz cozido é de sabor doce sutil, enquanto a tâmara é doce moderado e o açúcar branco é doce tóxico. Um sabor é considerado tóxico quando é muito concentrado ou quando consumido em grandes quantidades ou porque o órgão que o recebe não está disposto a absorvê-lo e transformá-lo. Como foi explicado no vídeo anterior, cada sabor exerce uma ação sobre o organismo e, em geral, tonifica a energia do órgão correspondente quando consumidos em pequenas quantidades, mas a toxicidade bloqueia o funcionamento do órgão e esse bloqueio vai repercutir sobre os tecidos ou funções relacionadas a esse órgão. Do ponto de vista qualitativo, os sabores Yin são o ácido, o amargo e o salgado, e os sabores Yang são o picante, o doce e o neutro. Essas simples noções permitem equilibrar o Yin e Yang mediante uma escolha atenta dos alimentos. Então, quando queremos privilegiar o aspecto Yang, devemos consumir alimentos com sabor menos intenso, como, por exemplo, o picante suave ou o doce suave. Mas quando queremos privilegiar o Yin, por exemplo, numa pessoa que está com febre ou uma pessoa magra que tem um temperamento Yang, convém escolher alimentos ricos em sabor amargo, ácido ou salgado, que são Yin. Assim, os alimentos com sabores suaves ou sutis, que são ricos em energia, deveriam constituir a base da nossa alimentação. Os de sabor médio deveriam ser consumidos de vez em quando ou quando utilizados como terapia. Já os alimentos com sabores fortes ou tóxicos deveriam ser utilizados apenas ocasionalmente ou apenas como terapia. Lembrando que alguns alimentos podem pertencer a diversas categorias segundo a sua concentração. O sal, por exemplo, é tóxico, isto é, nocivo, quando usado em grandes quantidades, ao passo que, usado em quantidades moderadas, será indispensável na alimentação. Da mesma maneira,
os médios, como o gengibre, que podem ser nocivos quando consumidos em grandes quantidades ou usado muitas vezes. É importante ressaltar que para o alimento ser utilizado como uma técnica terapêutica chinesa, é necessário primeiramente estabelecer um diagnóstico nos termos de Yin e Yang com um especialista na medicina tradicional chinesa, para determinar, portanto, quais são os órgãos que estão em desequilíbrio energético para escolher com precisão os alimentos mais indicados. Mas o meu objetivo nesta série sobre alimentação terapêutica chinesa é o de informar e também ajudar e orientar na conservação de uma boa saúde. Vimos a complexidade das ações dos sabores sobre o organismo, mas o importante é lembrar o efeito nocivo dos sabores fortes e dos excessos que desequilibram por completo os nossos sistemas reguladores. Em resumo, a medicina tradicional chinesa aconselha moderação em tudo, isto é, refeição pouco abundantes, alimentos de sabor atenuado, de natureza neutra, ou levemente fresco ou levemente aquecido. Esse tipo de dieta permitirá conservar o equilíbrio do organismo que goza de uma boa saúde. Mas, quando a doença se manifesta, então é preciso mudar o modo de se alimentar. É preciso encontrar os sabores mais adequados, que estruturem o corpo para debelar a doença e corrigir o desequilíbrio energético. E citando Einstein, se queremos obter resultados diferentes, precisamos usar métodos diferentes.